Olá, amados! A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Amém? Bíblia na mão, palavra no fogão, hoje trazendo uma palavra muito profunda ao teu coração. Eu creio que Deus falará contigo como tem ocorrido diariamente. Deixa eu me apresentar a você que não me conhece. Eu sou o pastor Carlos Adriano, daqui de Recife, Pernambuco. E há aproximadamente 4 anos o Senhor nos deu esse ministério. Não é que seja um ministério que eu faço parte, mas é um ministério de pregação diariamente através do Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, YouTube. Todas as redes sociais a gente está falando de Jesus. Não é tempo de parar de falar. A obra é grande. E por conta disso, hoje eu quero contigo falar acerca de um assunto. Até essa palavra eu havia esmiuçado ela no culto de doutrina, no ministério que eu faço parte, da Igreja Evangélica de Missões Cristo é Vida. Amém? É um texto bastante conhecido, mas a gente vai esmiuçá-la. No livro de Neemias, capítulo 6, versículo 3, diz o seguinte: Enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu o deixasse e fosse ter convosco. Vamos orar? Amado Deus, bendito Pai, Senhor, fala conosco. Revela a Tua palavra, Pai. Que a palavra rima seja falada no dia de hoje. E que, acima de tudo, o ensinamento venha a ficar gravado em cada coração. E, além disso, fala conosco. Amém e amém. Amados, é interessante esta leitura, porque fala-se acerca dos inimigos que se levantaram contra Neemias na restauração dos muros de Jerusalém. Para ser mais claro, Neemias era copeiro do rei, e isso vai ser narrado a partir do capítulo 1 de Neemias. E é uma palavra bastante conhecida. Geralmente os cristãos compartilham muito ela nos cultos. A gente muitas vezes tem mania de dizer: estou fazendo uma grande obra, porém a gente precisa entender. E eu estava aqui escrevendo e eu preciso detalhar algumas coisas que ocorreram para que a obra fosse feita. Porque não é de todo jeito que a obra é feita. Em primeiro lugar, Deus vai escolher o menor, o pequeno. E esse texto de Deus escolhe o pequeno está localizado no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 11. Olha só o que diz. Veja, 1 Samuel 16, 11. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não assentaremos à mesa até que ele venha. O que é que isso tem a ver, pastor, com menor? Davi era o menor. Davi, na lógica humana, nunca seria escolhido, mas na lógica de Deus, foi aquele onde a qual Deus viu graça, achou graça, de maneira tal que a Bíblia vai nos dizer, o próprio Deus dizendo: achei o meu servo Davi. Talvez você que esteja me ouvindo se ache tão pequeno, tão inferior, e pasmem, porque é assim que Deus te quer.
Deus sempre escolherá o menor, porque o menor depende do maior. E o maior é o Deus de Israel. Outra leitura bíblica que eu quero que você entenda acerca de que Deus escolhe o menor está localizado no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 15. Olha só o que vai dizer a palavra do Senhor. Quando Deus ali está escolhendo Gideão, Juízes 6,15 diz: e ele disse: ai, meu Senhor, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Entendeu agora? Deus escolhe o menor para projetos grandes. Outra coisa que a gente pode ver e saber, que Deus sempre escolhe o menor. Por que Deus escolhe o menor? Me diga, por que, pastor? Porque Deus muitas vezes quer confundir a lógica humana. Às vezes alguém quer ser tanta coisa, né? Às vezes alguém bate no peito e fala dos seus méritos, das suas conquistas, mas o menor ele sempre vai dar ou vai tributar a Deus a glória, a honra, o louvor e a majestade. Olha aqui, 1 Coríntios capítulo 1, é Bíblia na mão e palavra no fogão. 1 Coríntios 1, do 26 ao 29 diz o seguinte: irmãos, reparais, pois, na vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1, do 26 até o 29. Entendeu agora? Que Deus sempre tem coisa com o menor. E eu não estou falando só menor em baixa estatura, mas eu estou falando de humildade. Eu estou falando acerca do caráter espiritual que muitas vezes as pessoas não têm. Outra coisa que eu quero que você entenda, e a gente vai sempre entender a palavra do Senhor de uma forma bem simples. Por quê? Porque Deus sabe quem escolhe, quando escolhe, por que escolhe e como escolhe. Olha aqui, Neemias 1:11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos, se agradam de temer o teu nome, que concede que seja bem sucedido o teu servo, dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo era eu copeiro do rei. Deus poderia muito bem pegar pessoas de posições, mas Deus sempre teve prazer em escolher pessoas simples. Por que Deus escolhe pessoas simples? Porque muitas vezes quem se acha tanta coisa não a suporta, porque o cálice é amargo. Lembra de Paulo e Silas? Lá na carta de Paulo, ou melhor, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do 22 ao 23, injustamente, estes homens foram parar na prisão com uma finalidade. Deus escolhe o menor porque Deus tem uma finalidade. Atos dos Apóstolos 16, do 22 ao 23. Outra referência bíblica que o cálice amargo está localizado em Daniel capítulo 6, versículo 16, quando fala que Daniel for lançado, ou colocaram ele na cova dos leões. Mas Daniel vai dizer com toda clareza: e Deus enviou o anjo e fechou a boca dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego também foram lançados na fornalha. Daniel capítulo 3, versículo 19 e 20. Todas essas referências nos faz entender que quando Deus escolhe alguém, sempre haverá oposição.
Por que eu fiz a leitura em Neemias capítulo 6, versículo 3? Para te mostrar, meu amado, você que recebeu um convite da obra, de que nem sempre vai ser mar de rosas. Haverá perseguições, haverá lutas, haverá muitas vezes rejeição por parte de muita gente. Mas o melhor é que Deus te escolheu para uma grande obra. Deus escolheu Neemias. Neemias levantou os muros. Se levantaram Sambalate, Tobias e Gesem. Mas a obra não parou. Por que você quer parar a obra? Ah, pastor, já é o final do ano e eu não suporto mais, eu não aguento. Ei, bicho. Quem te chamou foi Deus. Quem te capacita é Deus. Quem te dá estratégia é Deus. Então fica no teu lugar. Porque a Bíblia vai dizer que Deus não tem prazer com covardes. Talvez não seria a palavra que você de fato queria ouvir, mas é a palavra que Deus colocara em meu coração para que eu pudesse dizer para você. Não é tempo de parar. Não é tempo de desistir. Eclesiastes capítulo 10, versículo 4 diz: levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma de grandes ofensores. Amém? Aprendeu a palavra do Senhor? Neemias restaurou os muros, porque Deus o capacitou. Existem muitos muros na tua vida espirituais que Deus quer te capacitar e você está temendo, está correndo, está querendo fugir. Se fugir é pior, o preço é maior. Fica no teu lugar, na tua posição e deixa Deus fazer. Este foi o Bíblia na Mão, palavra no fogão de hoje, mandando um abraço especial para a irmã Márcia e o seu filho Mateus, de lá da cidade de Valença, interior do Rio de Janeiro. De lá de Valença também, tenho lá minha amiga, a irmã Elaine, também. E eu quero mandar um abração para a irmã Elaine, que ligou para mim, ou melhor, para a irmã Márcia, que ligou para mim, conversamos bastante. Ela disse que era um prazer falar comigo, um prazer falar com a senhora também, irmã Márcia. Que Deus possa abençoar a senhora, o seu filho, irmão Mateus, e a paz do Senhor. Obrigado pelo carinho de cada ouvinte, tá bom? Hoje os parabéns vai para 3 pessoas. Primeiro, o diácono Diogo do ministério que eu faço parte, Ministério Cristo é Vida. É uma bênção, homem de Deus, pai de 3 lindas crianças, o Diego, a Helena e a Daphne. É uma bênção essa família. É uma bênção o diácono Diogo. Parabéns para ele. Hoje também os parabéns da irmã Nath Ribeiro, de lá da Itália. Amém? Nath Ribeiro, ouvinte do Bíblia na Mão. Parabéns também para você. E especialmente parabéns para o meu irmão de sangue, João Paulo, que é o meu irmão de sangue, tá bom? Peço oração por ele, que o mesmo ainda não serve a Jesus, mas eu creio que no tempo de Deus ele aceitará a Cristo. Não é no meu tempo, não é no tempo dele, mas é no tempo de Deus. Amém? Então, parabéns para João Paulo, meu irmão, casado com Elisângela, ou Eli. Tá bom? Ou melhor, nós irmãos dele, costumamos chamá-los de Guinha. Tá bom? Deus abençoe, meu irmão. Eu te amo em nome de Jesus. E que Deus abençoe tua família. Este foi o Bíblia na Mão, palavra no fogão de hoje. Para todos os aniversariantes, deixamos Salmo 118, versículo 23. Foi o Senhor quem fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Ô glória! Fica na paz e nada de desistir, porque Deus está fazendo uma grande obra. Se alguém reclamar, não te incomodas. Você está fazendo uma grande obra e não vai parar
porque Deus não deu ordem e nem tampouco Ele dará ordem para você parar a obra, tá bom? Fica no teu lugar, paga o teu preço, porque o Senhor tem te recompensado. Amém e amém. Ô glória!